vamos dar continuidade, então, ao estudo do livro de Eclesiastes. Nós vamos lá para o capítulo 5. E nós vamos, hoje, o texto é bastante longo. Nós vamos do versículo 8 do capítulo 5 até o verso 9 do capítulo 6. Mas nós não vamos fazer a leitura dele agora, de uma só vez. Nós vamos por partes. E vamos fazer da seguinte maneira o nosso estudo hoje. Nós vamos caminhar por esses versos, dos versos 8 ao 17 do capítulo 5, como também do verso 1 ao 9 do capítulo 6, e vamos concluir o estudo desta manhã nos versos 18, 19, e 20 do capítulo 5, visto que nos versos 8 a 17 do capítulo 5 e nos versos 1 a 9 do capítulo 6, Salomão trata do mesmo assunto. É como que nos versos do capítulo 5 ele estivesse subindo a montanha por um lado, e nos versos 6, do capítulo 6, 1 a 9, ele estivesse descendo a montanha pelo outro lado. E no cume da montanha, a conclusão, o ápice, está nos versos 18 ao 20. Então nós vamos ir para cá e para lá e vamos concluir esse nosso estudo nos versos 18 ao 20 do capítulo 5. Então vamos ler a primeira parte. A partir do verso 8 do capítulo 5 nos diz assim: Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta de renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam o que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas de seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Em todos os tempos e lugares, em todas as épocas, as pessoas parecem interessadas em ficar ricas. As pessoas desejam ter muito dinheiro. Hoje não é diferente. Nos nossos dias procuram empregos como, por exemplo, de diretores de grandes empresas, que tenham altos salários, que recebem bônus e até participação nos lucros, nas ações dessas empresas. Outros que não têm tanta condição assim, vamos dizer, de faculdade, né, de cultura, formação, outros desejam ficar ricos da mesma maneira, jogam na Mega Sena. Podemos observar aí grandes filas nas épocas onde os sorteios estão aí aos milhões. As pessoas estão sempre querendo mais e mais. E no tempo de Salomão não era diferente. Salomão, então, como temos visto neste livro de Eclesiastes, ele se assenta e observa a vida dos homens ao seu redor. Ele faz essa observação.
Então, no tempo dele não era diferente, havia também uma ânsia por riquezas. Israel, nesta época, ele era província do gigantesco Império Egípcio. Como sempre, Israel não era livre. Sempre tinha uma nação que estava sobre ele. O comércio estava, portanto, em plena atividade, não só por causa das alianças que Salomão fez com os reis e povos vizinhos ali a Israel, mas internacionalmente também, e influenciado, obviamente, pelo grande e dominante Império Egípcio. Assim, algumas pessoas ficaram ricas, e outras faziam de tudo para se tornarem ricas também. Era o que as pessoas buscavam. Salomão, então, neste texto, ele vai advertir as pessoas contra a busca por riquezas e as encoraja a desfrutarem dos dons diários de Deus. Salomão vai mostrar para nós aqui a verdadeira prosperidade. O que é e aonde está. Verso 8. Do capítulo 5. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele... Até o 9 por enquanto. O primeiro ponto, então, que Salomão enfatiza é que pessoas que buscam riquezas nunca ficarão satisfeitas. Se esse é o propósito do coração. Porém, interessante nós observarmos aqui que Salomão começa falando do pobre. Por que será que ele faz assim? O verso 8 poderia ter sido escrito assim: se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, faça algo sobre isso. Mas não é isso que ele faz, não é isso que ele escreve. Salomão adverte: não te maravilhes de semelhante caso. Não te espantes se você ver o pobre sendo oprimido e a justiça não sendo feita sobre ele. Não te espantes. Mas por que não devemos nos maravilhar? Não devemos nos espantar? A parte B do verso 8 explica. Porque o que está alto, porque o que está acima. Os altos aqui se referem aos governantes, que só estão interessados em encher os seus bolsos e nada preocupados com os pobres. Mas é do tempo de Salomão que nós estamos falando? Engraçado, né? Na verdade, eles tiram dos pobres para que eles possam encher suas mãos, mesmo que isso viole a justiça. Fazem até leis para isso. Com tanta corrupção no governo, o pregador diz: não te maravilhes, não se surpreenda. Tudo isso é resultado da ganância. A ganância e a corrupção daqueles que governam e administram, explorando, oprimindo e roubando os pobres em lugar de exercerem a justiça e concederem o direito a eles. Essa prática hierárquica nefasta chega até o rei. O verso 9. O proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. Tem escalas, não é? Hierarquia. No governo é sempre assim. Sempre tem alguém acima. Sempre tem um chefe. Sempre tem um superior. Chega até o rei. Nos nossos dias, chega até o presidente. Todos com a mesma intenção gananciosa de explorar. De ficarem ricos à custa de explorar o pobre. Versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Aqui, então, Salomão, o pregador, adverte aqueles que buscam riquezas, posses, ter coisas.
acumular. O foco deste versículo está naqueles que colocam o dinheiro e a prosperidade antes de tudo o mais na vida. Nós vamos observar aqui que o problema, não só aqui, não é? Vamos observar não só aqui, que o problema não é o dinheiro e não é a riqueza em si. Abraão foi rico, Jó foi rico, mas eram homens de Deus, piedosos, que não colocaram na riqueza, no dinheiro, a prioridade, o seu coração. Portanto, o foco nesse verso está naqueles que colocam o dinheiro e a prosperidade antes de tudo mais na vida. Vivem para o dinheiro, buscam o dinheiro como seu principal objetivo na vida. Mas Salomão chama a atenção dizendo que quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Não é o que diz aqui o verso 10? O problema, portanto, não é a riqueza, mas o desequilíbrio daqueles que amam o dinheiro. Sempre querem mais e mais, não há fim, porque não se satisfazem, não se fartam dele. Também isso é vaidade. É vapor, vazio, fútil, não satisfaz. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, versículo 10, apenas o contexto e a introdução do que Paulo vai dizer a Timóteo lá no versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Lucas, no capítulo 12, os versos 15 ao 21, Lucas 12, de 15 a 21, esses versos registram o seguinte: então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Advertência do pregador, advertência de Cristo, advertência do apóstolo Paulo para aqueles que buscam riquezas como um fim em si mesmo, para fartarem-se. Verso 11, voltando lá a Eclesiastes: onde os bens se multiplicam, também se multiplicam o que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Olha que observação interessante. Quando os bens aumentam, aumentam também aqueles que os consomem. Quanto mais dinheiro se tem, quanto mais riqueza, mais posse se tem, mais gente tem para consumir esse dinheiro. Quando as pessoas têm dinheiro, elas contratam empregados para cuidarem da manutenção da casa, dos filhos, dos carros, para cuidar até do seu dinheiro, para cuidar das suas vidas. Todos terão de ser pagos. Quanto mais dinheiro, mais gastos, mais impostos terão de ser pagos. Quanto mais dinheiro, mais pedidos de empréstimos. Mais gente pedindo doação vai chegar à sua porta. Quanto mais dinheiro se tem, multiplicam-se os amigos, os parentes próximos, pois todos eles querem ajudar a você a se livrar de toda aquela dinheirama. Você tem muito. Vamos dar uma forcinha para ele. Não sabe o que fazer com tudo que tem. É verdade ou não é?
A resposta, portanto, à pergunta desse verso 11, qual é? Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Que mais proveito? Nenhum, não há proveito. Tudo o que o dono do dinheiro faz é vê-lo com os seus olhos. Ele vê mesmo os outros consumirem os seus bens. Não há proveito para o dono. Observação de Salomão. Verso 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. O rico, portanto, não só não aproveita o que tem, mas ele ainda tem responsabilidades. O trabalhador, que muito pode ser o pobre que nós citamos no verso 8, ou que Salomão citou no verso 8, às vezes tem apenas um pouco de comida. Mas ele tem pouca ou muito, ele tendo pouca ou muita comida, ele dorme bem, ele dorme tranquilo. Ele não tem as preocupações do rico. O contrário vai acontecer com o rico, que se preocupa com as suas riquezas e não dorme. Se preocupa com as pessoas que querem tirar o dinheiro dele. Se preocupa com os investimentos. O dólar sobe e desce, a bolsa sobe e desce. A recessão está aí. Quando virá, quando terminará? Será que ele vai perder tudo que ganhou com tanto trabalho? Estas e outras preocupações tiram o sono desse rico. Não é difícil ver alguém sócio de uma farmácia tomando remédio para dormir. A primeira conclusão que Salomão chega, ele vai mostrar para nós 3 razões pelas quais as pessoas que buscam riquezas não ficam satisfeitas. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama o dinheiro, não se satisfaz. Quer sempre mais. Segundo lugar, quanto mais dinheiro se tem, mais gente para se alimentar dele. Empregados, amigos, parentes. Terceiro lugar, quanto mais dinheiro se tem, menos se dorme. Preocupações com a recessão, perda do dinheiro, a economia volátil. Vamos agora lá para o capítulo 6. Lá para o versículo 7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Nesse versículo 7 em diante, Salomão acrescenta mais pessoas que não se satisfazem com a busca da riqueza. Está falando de satisfação da alma. Nunca satisfaz seu apetite, diz aqui. Boca e apetite, é claro, não se refere somente à comida, mas uma ânsia por posses de todos os tipos. Olha o verso 11 do capítulo 5. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam o que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Trabalha-se, portanto, para comer. Contudo, o apetite nunca se satisfaz. Nós nos alimentamos hoje e amanhã temos fome outra vez. Essa é a ideia. De quem ama o dinheiro e não se satisfaz com ele. Apetite aqui, portanto, não se refere apenas apetite por comida, mas também o apetite por riqueza. O desejo e a ânsia por riquezas e bens nunca satisfaz a alma desse que ama o dinheiro e que ama a riqueza. Sempre acha que tem pouco, sempre quer mais. O versículo 8 do capítulo 6. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Com respeito, portanto, ao apetite por comida e riquezas, nem o sábio, nem o tolo se satisfazem.
todos estão em perigo por causa do coração ganancioso. O verso 8 vai seguir afirmando que o pobre tem alguma vantagem. Ou o pobre que sabe andar perante vivos. Qual é a vantagem do pobre em relação ao rico? Segundo Salomão aqui, de alguma maneira o pobre sabe se conduzir adequadamente no meio do povo. Olha o verso 9 do capítulo 6. Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Esse termo cobiça aqui é o mesmo verbo, ou melhor, a mesma palavra para apetite no verso anterior. O pobre vive pela vista dos olhos, ou seja, o pobre vive por aquilo que vê. Dá-nos a entender, portanto, que ele se contenta com o que ele tem. E desta forma, o pobre, ele desfruta do seu pão diário. Desfruta das coisas que ele tem no dia. Ele não sofre com o que terá ou não amanhã. Porque ele vive pelo que ele está vendo. Aqueles que amam o dinheiro, em contraste, não se contenta com os dons diários de Deus, com as dádivas que Deus dá no dia a dia, comida, bebida e o trabalho. O seu desejo sempre é querer mais e mais. O seu apetite, a sua cobiça jamais o satisfaz. E no fim do verso 9, Salomão afirma, também isto é vaidade e correr atrás do vento. O desejo, portanto, aos seus é fútil, é vazio, é como correr atrás do vento. Após afirmar que as pessoas que buscam riquezas não se satisfazem, o pregador passa ao segundo ponto. E é mal quando as pessoas não desfrutam da sua vida. E ele está tratando dos ricos, que têm, acumulam, querem mais, mas não desfrutam daquilo que têm, daquilo que possuem. Voltamos lá para o versículo 13 do capítulo 5. Olha o que ele diz. Grave mal vi debaixo do sol. As riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Salomão chama isso de grave mal. Literalmente, isso quer dizer um mal repugnante. As pessoas guardam suas riquezas, não desfrutam delas, apenas as acumulam. Essas pessoas nos lembram o rico insensato naquela parábola que Jesus contou, que nós acabamos de ler lá em Lucas capítulo 15. O que eu vou fazer com toda essa minha produção? Os meus celeiros já estão cheios e eu produzi ainda muito mais, eu não tenho onde guardar. O que eu vou fazer? Eu vou derrubar esses celeiros, vou construir maiores para colocar mais, para guardar mais. Pensando, portanto, que ele teria provisão por muitos e muitos anos. Essas pessoas também guardam riquezas, mas elas perdem as riquezas em alguma má aventura que possa ocorrer. Os bancos quebram, investe-se dinheiro no lugar errado, vem uma recessão econômica, enfim, há diversas maneiras de se perder riquezas. O ponto aqui, gente, é que da noite para o dia, essa pessoa ficou pobre. Conseguimos imaginar alguém da noite para o dia ficar pobre? E que grande problema é. Verso 14. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Salomão afirma, nada lhe fica na mão. Uma vida inteira de trabalho, de acúmulo, tudo se perdeu. E o que torna isso pior é que ele tem filhos. E agora não tem mais nada para deixar para eles. O verso 15
vai resumir o seu fracasso. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. De quem nós nos lembramos? De quem somos lembrados quando Salomão cita esta palavra? Nu saí. De Jó. Jó era extremamente próspero e em apenas um dia perdeu tudo o que tinha. Um exército inimigo matou os seus servos e roubou os seus jumentos e bois. Um raio matou os seus pastores e suas ovelhas. Um outro inimigo matou os seus últimos servos e camelos. E um vendaval destruiu a casa dos seus filhos e eles morreram. Tudo num dia só. Tendo perdido suas posses e filhos, o que Jó exclamou? Lá em Jó 1:21, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Mas ele não parou ali nesse verso. Jó era um crente piedoso. Não era um insensato, louco. Ele disse mais: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não foi assim com esse homem rico que Salomão descreve aqui em Eclesiastes. O pregador repete no verso 16: também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? A resposta novamente é: não há nenhum proveito. Do seu trabalho nada poderá levar consigo. Salomão associa, portanto, o trabalho em busca de riquezas a trabalhar para o vento. Aquele que trabalha para buscar riqueza, para ter posses, para adquirir e guardar dinheiro, trabalha para o vento. E nós não podemos agarrar o vento. Podemos tentar agarrar, mas não conseguimos. Ele vai passar pelo vão das nossas mãos, vai passar pelos nossos dedos. Da mesma forma é a busca pela riqueza. Ela passa pelos nossos dedos. Basta uma desventura e tudo se perde. O trabalho de uma vida inteira é perdido. E qual é o resultado? Versículo 17. Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. O rico que perdeu as suas riquezas comeu em trevas. Nós sabemos que nos tempos bíblicos, o comer era um evento social. Era algo importantíssimo. Não é como nós, muitas vezes nos reunimos para comer. Quando alguém se juntava para comer, para uma refeição, era algo tremendo, profundo, especial. Era de fato uma celebração, um evento. Quando Abraão recebeu a visita de 3 estranhos, vocês se lembram? Ele correu para recebê-los e os convidou para um jantar, desconhecidos. Abraão está na porta da sua tenda, de repente ele enxerga no horizonte 3 pessoas chegando. E ele corre, não conhecia, ele corre para atendê-los e prepara um jantar para eles. Está lá em Gênesis 18, de 6 a 8. Era tão importante que, por outro lado, quando o filho pródigo voltou para casa, olha só, o filho pródigo, o que ele fez com o pai? Ainda vivo pediu a herança, considerando assim o pai morto já. Dá o meu dinheiro, dá a minha parte. E foi, gastou, acabou com o dinheiro, acabou com a herança. Cai em si, ele volta para casa. Chegando no horizonte, o pai sempre o esperando. Sabemos a história. E o pai corre de encontro a ele. E faz o que para ele? Prepara um banquete. Tal era a importância. Comer juntos era uma celebração, um evento. Mas o rico que perdeu as suas riquezas comeu tudo sozinho.
em trevas. Seus amigos o abandonaram. Lembram dos amigos do rico? Arruma amigo facilmente? Agora, os amigos abandonam. Não tinha mais nem casa para receber alguém. Nas trevas comeu. Trevas aqui, irmãos e irmãs, significa morte. Representa a morte, muito mais do que falta de luz na casa de alguém que não pagou a conta da Copel. O rico que perdeu suas riquezas come em trevas. A sua vida acabou. Não há alegria na sua vida. Ele pode morrer. Estou pronto para morrer. Refletindo, portanto, por ter desperdiçado sua vida, ele pensa no que poderia ter sido. Ele, nas trevas, comeu todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Salomão cita, então, diversas consequências dolorosas de sua vida, da vida daquele rico, desperdiçada. Enfado, enfermidades, ressentimento. Quem é que gostaria de acabar assim? Vamos lá para o capítulo 6, os versos 1 ao 3. Salomão vai encontrar outra história de uma pessoa rica que não desfruta da sua vida. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem é que Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até a avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Essa história é ainda mais trágica do que aquele homem rico que perdeu as suas riquezas numa desventura, numa má aplicação, numa recessão. É pior, é mais trágica. Aqui está alguém a quem Deus concedeu riquezas, posses e até honra. E ele tem tudo o que o seu coração deseja. O outro rico tinha apenas um filho. Este aqui tinha 100. O outro viveu relativamente pouco. Este viveu muitos anos. Deus o abençoou grandemente. Mas há um problema. Deus não permitiu que essa pessoa desfrutasse de seus dons diários. Em contraste com o versículo 9 do capítulo 5, em que se diz que Deus permitiu que aquele a quem ele conferiu riqueza desfrutasse dos seus dons diários, aqui no verso 2 do capítulo 6, lemos que Deus não concede que essa pessoa desfrute de sua riqueza e de seus bens. Salomão não vai explicar para nós aqui como é que Deus retém essa alegria. Não tem aqui no texto explicando que Deus não concede essa alegria. Mas talvez a gente pode aí elucubrar, não é? Talvez pela constante preocupação do rico, ele perde a sua alegria. A preocupação é muito maior do que o desfrutar das coisas que tem. Seja como for, Salomão escreve no versículo 3, se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até a idade avançada, até a avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Essa pessoa tem uma vida miserável. Porque a sua alma não pode se fartar do bem. Além disso, tem uma morte miserável, porque não tem sepultura. Queridos, morrer sem sepultura naquela época, até nos dias de hoje não querendo ser diferente, não é? Era a marca de um fim desprezado e não lamentado. Alguém que não tinha sepultura era sinal que era desprezado, desconsiderado. Aí quando eu estava observando isso, eu me lembrei de Cristo. Não é? Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Cristo, obviamente, não tinha sepultura.
Mas o que Deus fez? Moveu o coração de José de Arimateia, não foi isso? Comprou um túmulo, uma sepultura zeradinha, não é? Para sepultar Jesus. Demonstrando honra, consideração por Cristo. Mas quem morre sem sepultura? Quem morre onde não tem um buraco? Não tem um buraco na terra? Vai dizer aqui então, Salomão, que um aborto é mais feliz do que ele. Um aborto é mais feliz que uma pessoa rica. Os versos 4 e 5, Salomão explica: pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia tem mais descanso do que o outro. Mais descanso do que o rico que perdeu tudo, ou que põe amor no dinheiro, e que não desfruta do que tem. Uma criança abortada vem e vai antes que experimente as severas realidades da vida. Ela não vê a luz do dia, nem sabe nada sobre a dor da vida neste mundo. Agora, uma longa vida sem alegria, porque alguém para ter 100 filhos, precisa viver quantos anos? Precisa viver bastante, para cuidar também dessa filharada toda. Uma longa vida sem alegria é muito pior do que não ter vida nenhuma. Além disso, o homem rico não tem sepultamento adequado e por isso não pode encontrar descanso. Mas a criança que não nasceu tem descanso. Verso 6. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Mesmo que vivesse 2000 anos com as suas riquezas. Uma longa vida. Imaginemos um homem rico vivendo 2000 anos. Que tremenda bênção de Deus! Porém, se ele não desfrutasse de qualquer dos dons de Deus nesses anos todos, a sua vida ainda seria fútil e vazia. Pois até mesmo essa longa vida chegaria ao fim. Viver tanto tempo e não desfrutar das dádivas de Deus, que grande desperdício. Salomão, então, enfatizou mais 2 pontos aqui. A pessoa que busca riqueza não se fartará, e é mal, grande mal, quando a pessoa não desfruta da sua vida. Gente, acumular bens, ter dinheiro, e não desfrutar do que tem, como diz Salomão aqui, é pior que um aborto. Voltando para o capítulo 5, vamos concluir, lá no versículo 18. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Agora então, nesses versos, finalizando, concluindo a sua ideia, Salomão vai nos aconselhar que devemos desfrutar dos dons diários de Deus. Isso é a verdadeira prosperidade. Os dons que Deus nos dá, as bênçãos, as dádivas, os presentes que Deus nos dá diariamente.
Em contraste com a vaidade e a grave aflição daqueles que querem acumular dinheiro. Salomão diz: eis que eu vi boa e bela coisa. É o quê? É comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. A ênfase, portanto, nesse texto está em gozar, em regozijar-se, em encontrar alegria nas coisas comuns da vida. Devemos nos esforçar para isso. Encontrarmos alegria nas coisas comuns do dia a dia, da vida. É verdade, queridos, que Deus nos deu pouco tempo, poucos dias no mundo, não é? Comparados com milhares e milhares de anos, nós vivemos 70, 80, 100 anos, são poucos dias. Vivemos pouco. Mas nada vai poder mudar isso. Nós não vamos poder viver mais. Mas algo que nós podemos fazer sobre como nós viveremos esses poucos dias que temos no mundo. Como é que nós vamos viver? Nós podemos usar os nossos dias para buscar riquezas. Acumular dinheiro. Pode-se gastar os dias nisso. Mas vai acabar, como diz Salomão, em enfado, em enfermidades, em indignação. Ou nós podemos começar toda manhã com o objetivo de desfrutar o dia que Deus está nos dando. Nós podemos começar com as coisas comuns. Simples. As coisas que acontecem para nós diariamente. Salomão vai sugerir aqui, então, nesse texto, que nós devemos encontrar alegria na nossa comida, naquilo que bebemos e no nosso trabalho. Nós não precisamos ser ricos para encontrar algo para nos alegrarmos a cada dia. Olha o verso 19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Queridos, para alguns Deus vai dar riquezas. Para outros não vai dar. É simples assim. Abraão, como disse, Jó, como disse, foram ricos. E tantos outros. Mas Lázaro foi pobre. O próprio Senhor Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Acabamos de citar isso aqui. Mas essas pessoas que são ricas, que Deus deu esse dom, essa dádiva, exatamente isso Salomão vai dizer. A riqueza é dom de Deus. Deus conferiu riquezas e bens. Está aqui no versículo 19. Quer dizer, literalmente, de Deus dá capacidade para comer deles. Ou seja, tudo isso é dom de Deus. Deus dá a riqueza e dá a capacidade para esses que não buscam a riqueza, mas que obtiveram de Deus essa graça. Deus dá também a satisfação nessas riquezas. E nas coisas pequenas e simples da vida, comer, beber e trabalhar. Portanto, o argumento aqui é que a riqueza em si, ela não é má. A riqueza é dom de Deus. Não é por esforço próprio. Porque há muita gente que se esforça, e não fica rica. Tem gente que não se esforça nada. Já nasce, como dizemos, em berço de ouro. Não trabalhou nada. Morre o pai, a mãe, fica com toda a herança.
A riqueza é dom de Deus. Mas a riqueza com o fim em si mesma é um mal repugnante. Buscar a riqueza com o fim em si mesmo leva as pessoas à ruína. Mas a pessoa pode aceitar a riqueza como um dom de Deus e comer dela, e daí desfrutar dela, e usar essa riqueza para ajudar outras pessoas. Salomão, portanto, nos encoraja, queridos, a nós desfrutarmos os dons diários de Deus, como a comida, a bebida, o trabalho. Ao invés de nós buscarmos riquezas, nós devemos buscar alegria diária. E quando nós fazemos isso, nós vamos descobrir que até mesmo a nossa alegria é um dom de Deus. Quando nós buscamos a alegria, nós vamos descobrir depois que foi Deus quem deu essa alegria para nós. Irmãos e irmãs, é muito importante nós lembrarmos e pensarmos uma coisa também. Tem gente que não pode ser rica. Deus não dá riqueza para alguns porque sabe, isso falando dos seus filhos, tratando dos crentes. Deus sabe que ele não pode ser rico, não pode ter dinheiro. Porque a soberba, a empáfia vai transparecer, vai estar na cara. E isso não vai glorificar a Deus. A pessoa vai mudar da água para o vinho. E como Deus é amoroso, cuidadoso, Deus olha assim, não, para isso aqui não vou dar. Não vou dar mais. Eu vou dar só a comida e a bebida. É o suprimento diário. E vou dar alegria nele para que ele se contente e se regozije com isso. Porque se eu der um pouquinho a mais, não vai dar certo. Tem gente que não sabe ter dinheiro. Portanto, queridos, ao invés de nós buscarmos riquezas, nós devemos buscar a alegria diária no Senhor. Verso 20, concluindo. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Salomão vai revelar aqui, então, o benefício desse modo piedoso de viver. Se Deus mantém ocupados, nos mantém ocupados todos os dias da nossa vida, com alegria no nosso coração, raramente nós ficaremos pensando sobre os poucos dias que Deus nos dá nesta terra. Mesmo quando nós encontramos dificuldades, como de fato nós vamos encontrar, a alegria vai dominar a nossa vida. A mensagem de Salomão, portanto, é clara. Nós temos dois modos de vida para escolher. Nós podemos passar a vida buscando riqueza, mas isso nunca vai nos satisfazer e, no fim, vai nos conduzir ao desastre. Ou nós podemos focar a nossa vida em desfrutar dos dons que Deus nos dá todos os dias. Portanto, queridos, em vez de buscar riqueza, Salomão nos encoraja a desfrutarmos das dádivas de Deus. E é interessante quando nós olhamos no Novo Testamento, nós vamos ver o que é que o Senhor Jesus diz. Jesus também nos dá a escolha entre esses dois modos de vida. Vamos lá para Mateus, no capítulo 6. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Lucas 12, versículo 15,
que nós já lemos, apenas citar esse verso, o verso 15. A advertência do Senhor Jesus contra nós passarmos a vida inteira buscando riquezas. Lucas 12, 15. Então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. João 6, 27. Jesus nos oferece aí uma alternativa contra a ganância. João 6, 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Não trabalhemos para acumular, para ter. Nós não devemos trabalhar duro para ganhar nossa comida e bebida a cada dia? Essa é a pergunta que nós podemos fazer também. Nós não devemos trabalhar duro para nós angariarmos o nosso pão de cada dia? Mateus 6, voltando lá para Mateus, verso 33. Esta é a exposição do Sermão do Monte. Mateus 6, 33. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Não, eu li o 23, né? É o 33, perdão. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Devemos lutar, batalhar, nos exceder para ganharmos o pão nosso de cada dia? Aqui nos diz que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Claro que Jesus não está falando que não devemos trabalhar. Mas qual é o propósito do nosso trabalho? Então, o nosso Senhor Jesus, da mesma maneira que Salomão, ele vê comida e bebida como dons de Deus. E se nós buscarmos o reino de Deus, ele nos dará comida, bebida e tudo o que nós precisamos para viver. Deus não vai nos desamparar. Passar a vida, portanto, buscando riqueza não é apenas um desperdício do nosso tempo e desse tempo curto que temos, mas levará ao desastre. Ao invés disso, devemos focar a nossa vida no reino de Deus e na sua justiça. Então nós poderemos desfrutar dos dons que Deus nos dá diariamente. Comida, bebida, trabalho, saúde, família, amigos, perdão, salvação. Desfrutar. Terminar com a palavra do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 4. Uma vez mais, lembramos que os verbos aqui estão no imperativo, é ordem, não é opção, não é se quisermos. Filipenses 4,4 diz-nos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Portanto, essa é a verdadeira prosperidade. A alegria do Senhor, diz-nos a palavra, é a nossa força, é o nosso sustento, é o que devemos buscar. Que o Senhor nos abençoe.